Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: por que a segunda energia de ionização é sempre maior do que a primeira? Aí você vai me falar assim: professora, mas eu nem sei o que é energia de ionização, muito menos que existia uma segunda, uma terceira, uma quarta. existe sim. E se você não sabe ainda o que é energia de ionização, ainda tem dificuldade com esse tema, eu vou deixar para vocês o link de 2 vídeos, um bem curtinho, que é um short explicando o que é energia de ionização, e também um outro vídeo em que eu abordo um pouquinho mais o tema e dou também uma resolução de exercício, explico qual é a relação entre raio e a energia de ionização. Beleza, gente? Então assistam a esses vídeos caso você ainda tenha uma dificuldade ou caso você ainda não saiba ainda qual é a base desse assunto. E inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque conforme você pode perceber aqui, a gente vai cada vez mais aprofundando os assuntos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative esse sininho para que você sempre que tem aqui um novo vídeo, você já fique sabendo aí que o novo vídeo já está no nosso canal. Beleza, gente? Então presta atenção aí no vídeo de hoje. Bom, pessoal, e para que eu consiga responder para vocês por que a segunda energia de ionização é sempre maior do que a primeira, eu dei esse exemplo aqui para vocês. E até para que a gente não se influencie, eu nem coloquei qual é o elemento químico. Vocês vão ver que eu estou chamando aqui, ó, de XYZ. Então veja só, aqui está descrito que a tabela e o gráfico abaixo, ou seja, que eu coloquei uma tabela e aqui, ó, eu coloquei um gráfico, né? Coloquei os dois dados, mas vocês vão ver que se trata da mesma coisa, do mesmo elemento. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o elemento X e aqui está me dando os valores aqui em eletrovolts. Veja que aqui os valores estão em eletrovolt, né, de energia de ionização, e vocês vão observar que aqui eu tenho, ó, a energia da primeira, da segunda energia de ionização, da terceira energia de ionização e assim sucessivamente. E vocês vão observar que, por exemplo, o elemento X é o mesmo elemento que está aqui no gráfico, ó, que está representado pelo quê? Por esse triângulozinho. Então, tudo que está aqui, ó, um triângulozinho, o primeiro está aqui, né, o segundo, o terceiro, está aqui, ó, representado aqui nesse gráfico também. Beleza? Então vocês podem observar, ó, 17, 35, então 17 está bem aqui próximo do zero, né? 35, 63, e aí vai subindo, até que ele aumenta bastante aqui, ó, na oitava, né? Que vai para 946 eletronvolts, então tá aqui, ó, muito próximo do 1000. Então, vocês estão observando que esses mesmos elementos X, Y, Z estão representados aqui no gráfico, ó, Y com esse quadradinho e Z aqui com esta bolinha. Belezinha? Tá, agora o que significa? A energia de ionização é a energia necessária para que você retire um elétron de uma espécie, tá? Na sua forma gasosa, essa espécie tem que estar na forma gasosa. Agora, o que é a primeira energia de ionização? É a energia para você tirar o primeiro elétron. A segunda energia de ionização é a energia para que você tire o segundo elétron daquela mesma espécie, tá? Então, se você observar aqui, ó, se você pegar aqui o elemento X, vocês vão observar que esse elemento X aqui, ó, ele tem a primeira energia de ionização de 17 eletronvolts, a segunda, 35. Se você pegar o elemento Y, a primeira, ó, 225, a segunda, 241. Se você pegar aqui o elemento Z, ele tem a primeira energia de ionização 5 eletronvolts, a segunda 147. Então, observe que a segunda aqui, ó, sempre maior do que a primeira, né? Se você fizer a comparação aqui dessa segunda coluna, a segunda é sempre maior do que a primeira para uma mesma espécie. Veja, ou seja, para o elemento X, a segunda é maior do que a primeira. Para o elemento Y, a segunda é maior do que a primeira. E para o elemento Z, a segunda é maior do que a primeira. É sempre isso, tá? E por que isso acontece? Vamos supor que o número atômico de um elemento, ele seja, por exemplo, igual a 6. Então, por exemplo, se eu fizer a distribuição eletrônica disso, se eu estiver falando de um átomo, né? Se eu estiver falando de um átomo, o átomo é uma espécie neutra, né? Então, se eu estiver falando de um átomo, significa que eu tenho 6 prótons, porque o número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu tenho 6 prótons e 6 elétrons, porque eu estou falando de um átomo, né? Ele não perdeu, ainda não ganhou
elétron aqui. Beleza, se eu fizer essa distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p2, ok? Belezinha. O que acontece, gente? Eu tenho um núcleo, a gente sabe que os prótons, né, que tem a carga positiva, esses prótons eles ficam aonde? Eles ficam no núcleo. Então, o que eu tenho aqui, ó, carga positiva, né? Os prótons ficam aqui. Se eu tiver aqui esse elemento especificamente, o que eu vou ter? No primeiro nível energético, eu vou ter o quê? Ó, 2 elétrons. No segundo nível energético, eu vou ter o quê? Ó, 4 elétrons. Certo? Então, o que acontece, gente? Para que a gente sabe que na química, né, se eu tenho um elétron, ele atrai os prótons e vice-versa. Então, existe uma força de atração entre elétrons e prótons, né? Entre carga positiva e negativa. Então, existe essa força de atração. Então, se eu tenho um elemento aqui, olha, com 6 prótons e 6 elétrons, significa que esses prótons que estão aqui no núcleo, eles atraem esses elétrons. A partir do momento, então, quando eu tirar aqui, ó, o primeiro elétron, então imagina que esse primeiro elétron aqui, ó, foi retirado. Ou seja, essa é a primeira energia de ionização. Estou retirando esse elétron. Quando eu retiro esse elétron, eu não vou ter mais 6 elétrons, eu vou ter o quê, ó? 5 elétrons, porque eu já tirei o primeiro. E aí, o que acontece? No núcleo, eu vou ter o quê? 6 prótons que vão atrair 5 elétrons. Então, o poder de atração fica maior, porque eu tenho mais prótons no núcleo do que elétrons. Então, veja, se a força de atração é maior, é mais difícil para eu arrancar o próximo elétron. Então, é por isso que a segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. Assim como a terceira é sempre maior do que a segunda. Por quê? Veja, se eu, imagina que eu tirei o primeiro elétron, se eu tirar um segundo elétron, vamos supor, esse segundo elétron, ó, sai daqui. O que eu vou ter? Eu vou ter o quê? 6 prótons para 4 elétrons. Então, esse núcleo, ele vai atrair esses elétrons que ficaram ao redor com muito mais força. Se eu quiser retirar o próximo elétron, vou ter que fazer muito mais força para poder retirar o próximo elétron. Ou seja, a terceira, se você observar aqui, ó, a terceira energia de ionização é sempre maior do que a segunda, que é sempre maior do que a primeira. Então, ela vai aumentando. Beleza, gente? Eu espero que esse conceito tenha ficado aí certinho para vocês. Agora, percebam uma coisa, eu vou dar um bônus aqui nesse vídeo, percebam uma coisa. Quando chega em algum momento aqui, ó, imagina aqui, por exemplo, o elemento X. Esse elemento X, vou até colocar de uma outra cor, esse elemento X, veja que ele é representado por esses triângulozinhos aqui, ó. Estou pintando agora até de azulzinho aqui, vocês vão observar. Então, ele tem um aumento, certo? Então, por exemplo, a segunda já é maior do que a primeira, a terceira é maior do que a segunda, e assim sucessivamente. A próxima sempre tem uma maior energia. Agora, veja o que acontece. Eu tenho a primeira, né, aqui, ó, primeiro elétron retirado, tanto que tá aqui, ó, como número de elétrons, primeiro elétron retirado, segundo, terceiro, quarto, então sempre vai aumentando sucessivamente aqui, 5, 6, 7. O que acontece quando eu retiro o oitavo elétron aqui, ó? Olha, ele sai aqui, ó, desse valor aqui, veja que se eu pegar aqui o elemento X, a sétima energia de ionização, ó, está aqui, até coloquei o valor aqui para que vocês tenham o valor mais certinho, então é 184 elétron-volts. Veja que para tirar o oitavo, olha o que aconteceu, ele aumentou absurdamente, né? Deu o que a gente chama de salto energético. O porquê que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar aqui que eu tenha um elemento químico em que ele tenha número atômico igual a 9. Se ele tem número atômico igual a 9, se eu fizer uma distribuição eletrônica, é 1s2, 2s2, 2p5, né? Se eu estou falando de um átomo, gente, significa que ele é uma espécie neutra, né? Então, eu tenho 9 prótons, 9 elétrons. Por isso que eu fiz essa distribuição, né? A gente sabe que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se o número de
prótons e de elétrons é o mesmo, porque eu estou falando de um átomo, significa que eu tenho que fazer a distribuição eletrônica aqui, ó, de 9 elétrons. Se eu tiver aqui no núcleo, aqui, ó, os prótons a gente sabe que ficam no núcleo de um átomo, então eu tenho 9 prótons aqui, certo? E aqui, ó, vou ter o primeiro nível energético, o segundo nível energético. Tenho aqui, ó, 2 elétrons aqui e no próximo, no segundo nível energético, percebam aqui, ó, que eu vou ter o quê? 7 elétrons. Ok, o que acontece, gente? Quando sai esse primeiro elétron aqui, então saiu esse primeiro elétron, significa que eu fiquei com 9 prótons, 8 elétrons. A gente sabe que é por isso que aumenta a energia de ionização, certo? Acabamos de falar isso aqui no vídeo. Então, se eu tenho 9 prótons para 8 elétrons ao total, eu aumento o poder de atração por esses prótons, então já é mais difícil de tirar o próximo. Muito bem, então tirei esse primeiro, gastei aqui 17 eletronvolts. Vamos supor que eu estou falando aqui do elemento X. Quando vou tirar o segundo, gastei aqui, ó, 35 eletronvolts. Por quê? Porque eu preciso de mais energia para tirar o próximo, porque eu tenho a mesma quantidade de prótons atraindo. Vou tirar o próximo aqui, ó, 63 eletronvolts. Ó, estão acompanhando? De onde eu estou tirando isso? Ó, dos valores da tabela. Vou tirar o próximo, tá com quanto? 87 eletronvolts. Vou tirar o próximo, 114. Vou tirar o próximo aqui, 156. Vou tirar o próximo, 184. Por que eu tenho esse salto? Porque, veja, eu tirei todos os elétrons aqui, ó, desse nível energético. Se eu tirei todos os elétrons aqui desse nível energético, significa que eu vou ficar apenas com 9 prótons no núcleo e os 2 elétrons aqui no primeiro nível energético. Ou seja, se eu tinha uma distribuição de 1s2, 2s2, 2p5, o que acontece? Esse nível energético, ou seja, essa segunda camada aqui, ela vai embora, eu fico só com a primeira. E aí, gente, a distância já se torna muito menor. Por quê? Porque esse nível, o segundo nível energético já deixou de existir, ficou apenas o primeiro. Então, quando tem essa mudança de nível energético, veja o que acontece. Ocorre o que a gente chama de salto energético aqui. Então, esse primeiro elemento, que é o elemento X, eu não sei nem quantos elétrons ele tem, nem quantos níveis energéticos ele tem. Eu só sei que se ele dá o salto do 7º elétron para o 8º, significa que no nível de valência ou lá no último nível energético, ele vai ter o quê? 7 elétrons. Então, o elemento X, ele vai possuir 7 elétrons. Por quê? Porque na hora de tirar o 8º é onde ocorre esse salto energético. Vamos fazer essa análise aí para o elemento Y e Z? Se eu pegar o elemento Y, ó, tá subindo um pouquinho, subiu 222 para 241, 264, 297, 326, tá subindo. O que acontece? Ó, quando eu chego do 8º para o 9º, olha o que aconteceu aqui, olha, dobrou. Se dobrou esse valor, é aqui onde eu tive o salto energético, ou seja, o salto energético ocorreu do 8º para o 9º, no caso do elemento Y. É só a gente olhar aqui, ó, o elemento Y é esse quadradinho, né? Ele tá subindo, vou até colocar de uma outra corzinha, ele tá subindo, 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 quando chega aqui, ó, do 8º elétron, né? Ó, veja que o 8º elétron tá aqui. Para o 9º elétron é onde eu tenho esse salto energético. Então, significa que o elemento Y possui o quê? 8 elétrons no último nível, ou no nível de valência, tá? Assim como, vamos lá olhar o elemento Z. O elemento Z, ó, ele tem 5 eletronvolts e já na segunda energia de ionização ele sai de 5 para 147, é muita diferença, né? E o restante vai subindo, mas vai subindo aos poucos, né? Aqui é que há um salto energético. Veja que aqui ele tá aqui, ó, bem aqui próximo do zero e de repente já subiu aqui, né? Então, veja, o salto energético aqui do elemento Z ocorre já do primeiro para o segundo. Se ocorre do primeiro para o segundo, significa que o elemento Z tem apenas um elétron de valência. O próximo, que é o segundo, como já ocorre esse salto energético aqui, ó, de 5 para 147, o próximo já está num nível mais interno.
Galera, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha aprendido. E se você gostou, aprendeu, deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixe nos comentários, dê um feedback para a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas. Combinado, galera? Até o próximo vídeo.